A paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Vamos invocar a proteção de São Miguel Arcanjo e de Nossa Senhora Rainha da Paz, pedindo a sua intercessão pelo Padre Daniel Ribeiro, por todos os sacerdotes, pelo Papa, por todo o clero, pela conversão dos pecadores, pela conversão dos nossos familiares, por nós, pela paz no mundo, pela paz no Brasil e por todas as intenções que estão em nossos corações. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Viagem a Jerusalém. Depois de nos separarmos dele, embarcamos e fomos em direção a Cós, e no dia seguinte a Rhodes e dali a Pátara. Encontramos aí um navio que ia partir para Fenícia. Entramos e seguimos viagem. Quando estávamos à vista de Chipre, deixando-a à esquerda, continuamos rumo à Síria e aportamos em Tiro, onde o navio devia ser descarregado. Como achássemos uns discípulos, detivemo-nos com eles por 7 dias. Eles, sob a inspiração do Espírito, aconselhavam Paulo que não subisse a Jerusalém. Mas, passados que foram estes dias, partimos e seguimos a nossa viagem. Todos eles, com suas mulheres e filhos, acompanharam-nos até fora da cidade. Ajoelhados na praia, fizemos a nossa oração. Despedimos-nos então e embarcamos, enquanto eles voltaram para suas casas. Navegando, fomos de Tiro a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Já estávamos aí fazia alguns dias, quando chegou da Judeia um profeta chamado Ágabo. Veio ter conosco, tomou o cinto de Paulo e, amarrando-se com ele, pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo. Assim, os judeus em Jerusalém ligarão o homem a quem pertence este cinto e o entregarão às mãos dos pagãos. A estas palavras, nós e os fiéis que eram daquele lugar, rogamos-lhe que não subisse a Jerusalém. Paulo, porém, respondeu: Por que chorais e me magoais o coração? Pois eu estou pronto não só a ser preso, mas também a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudéssemos persuadi-lo, desistimos dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. Depois desses dias, terminados os preparativos, subimos a Jerusalém. Foram também conosco alguns dos discípulos de Cesareia, que nos levaram à casa de Menasom, de Chipre, um antigo discípulo em cuja casa nos devíamos hospedar. Paulo em Jerusalém. À nossa chegada em Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo dirigiu-se conosco à casa de Tiago, onde todos os anciãos se reuniram. Tendo-os saudados, contou-lhes, uma por uma, todas as coisas que Deus fizera entre os pagãos por seu ministério. Ouvindo isso, glorificaram a Deus e disseram a Paulo: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus abraçaram a fé sem abandonar seu zelo pela lei. Eles têm ouvido dizer de ti que ensinas os judeus
que vivem entre os gentios a deixarem Moisés, dizendo que não devem circuncidar os seus filhos, nem observar os costumes mosaicos. Que se há de fazer? Sem dúvida saberão de tua chegada. Faze, pois, o que estivamos dizer. Temos aqui 4 homens que têm um voto. Toma-os contigo, faze com eles os ritos da purificação e paga por eles a oferta obrigatória, para que rapem a cabeça. Então todos saberão que é falso quanto de ti ouviram, mas que também tu guardas a lei. Mas a respeito dos que creram, dentre os gentios, já escrevemos, ordenando que se abstenham do que for sacrificado aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Então, Paulo acompanhou aquele homem no dia seguinte e, purificando-se com eles, entrou no templo e fez aí uma declaração do termo do voto, findo o qual se devia oferecer um sacrifício a favor de cada um deles. Prisão de Paulo. Ao fim dos 7 dias, os judeus vindos da Ásia viram Paulo no templo e amotinaram todo o povo. Lançando-lhe as mãos, gritavam: Ó judeus, valei-nos! Este é o homem que por toda parte prega todos contra o povo, a lei e o templo. Além disso, introduziu até os gregos no templo e profanou o lugar santo. É que tinham visto Trófimo de Éfeso com ele na cidade e pensavam que Paulo tivesse introduzido no templo. Alvoroçou-se toda a cidade com grande ajuntamento de povo. Agarraram Paulo e arrastaram-no para fora do templo, cujas portas se fecharam imediatamente. Como quisessem matá-lo, o tribuno da corte foi avisado de que toda a Jerusalém estava amotinada. Ele tomou logo soldados e oficiais e correu aos manifestantes. Estes, ao avistarem o tributo e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se então o tributo, prendeu-o e mandou acorrentá-lo com 2 cadeias. Perguntou então quem era e o que havia feito. Na multidão, todos gritavam de tal modo que, não podendo apurar a verdade por causa do tumulto, mandou que fosse recolhido à cidadela. Quando Paulo chegou às escadas, foi carregado pelos soldados por causa do furor da multidão. O povo o seguia em massa, dizendo aos gritos: "À morte!" Quando estavam para ser introduzido na fortaleza, Paulo perguntou ao tribuno: "É-me permitido dizer 2 palavras?" Este respondeu: "Sabes o grego. Não és tu, portanto, aquele egípcio que há tempos levantou um tumulto e conduziu ao deserto 4.000 extremistas?" Paulo replicou: "Eu sou judeu, natural de Tarso, na Cilícia, cidadão dessa ilustre cidade, mas rogo-te que me permitais falar ao povo." O tribuno lhe permitiu. Paulo, em pé, nos degraus, acenou ao povo com a mão e se fez um grande silêncio. Falou em língua hebraica do seguinte modo. Capítulo 22. Discurso de Paulo aos judeus. Irmãos e pais, ouvi o que vos tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, escutaram-no com a maior atenção. Continuou ele: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade.
Instruí-me aos pés de Gamaliel e em toda a observância da lei de nossos pais, partidário entusiasta das causas de Deus, como todos vós também o sois no dia de hoje. Eu persegui de morte essa doutrina, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. O sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos me são testemunhas. E foi deles que também recebi cartas para os irmãos de Damasco, para onde me dirigi com o fim de prender os que lá se achassem e trazê-los a Jerusalém para que fossem castigados. Ora, estando eu a caminho e aproximando-me de Damasco, pelo meio-dia, de repente me cercou uma forte luz do céu. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu repliquei: Quem és tu, Senhor? A voz me disse: Eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Os meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz de quem falava. Então eu disse: Senhor, que devo fazer? E o Senhor me respondeu: Levanta-te, vai a Damasco, e lá te será dito tudo o que deves fazer. Como eu não pude ver por causa da intensidade daquela luz, guiada pela mão dos meus companheiros, cheguei a Damasco. Um certo Ananias, homem piedoso e observador da lei, muito bem conceituado entre todos os judeus daquela cidade, veio ter comigo e disse-me: Irmão Saulo, recobra a tua vista. Naquela mesma hora pude enxergá-lo. Continuou ele: O Deus de nossos pais te predestinou para que conhecesses a sua vontade. Visses o justo e ouvisses a palavra da sua boca, pois lhes será diante de todos os homens testemunhas das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que tardas? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o seu nome. Voltei para Jerusalém e, orando no templo, fui arrebatado em êxtase. E vi Jesus que me dizia: Apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu repliquei: Senhor, eles sabem que eu encarcerava e açoitava com varas nas sinagogas os que creem em ti. E quando se derramou o sangue de Estevão, tua testemunha, eu estava presente, consentia nisso e guardava os mantos dos que o matavam. Mas ele me respondeu: Vai, porque eu te enviei para longe, às nações. Haviam-no escutado até essa palavra. Então levantaram a voz: Tira do mundo esse homem, não é digno de viver. Como vociferassem, arrojassem de si as vestes e lançassem pó ao ar, o tribuno mandou recolhê-lo à cidadela, açoitá-lo e submetê-lo a torturas, para saber por que causa clamavam assim contra ele. Quando o iam amarrando com a correia, Paulo perguntou a um centurião que estava presente: É permitido açoitar um cidadão romano que nem sequer foi julgado? Ao ouvir isso, o centurião foi ter com o tribuno e o avisou: Que vais fazer? Esse homem é cidadão romano. Veio o tribuno e perguntou-lhe: Diz-me, és romano? Sim, respondeu-lhe. O tribuno replicou: Eu adquiri esse direito de cidadão por grande soma de dinheiro. Paulo respondeu: Pois eu o sou de nascimento.
Apartaram-se então dele os que iam torturá-lo. O tribuno alarmou-se, porque o mandara acorrentar, sendo ele um cidadão romano. No dia seguinte, querendo saber com mais exatidão de que os judeus o acusavam, soltou-o e ordenou que se reunissem os sumos sacerdotes e todo o grande conselho. Trouxe Paulo e o mandou comparecer diante deles. Capítulo 23. Paulo, fitando os olhos nos membros do conselho, disse: Irmãos, eu tenho procedido diante de Deus como toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas Ananias, sumo sacerdote, mandou os que estavam ao seu lado que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá também a ti, hipócrita. Tu estás aí, assentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas que eu seja ferido? Os assistentes disseram: Tu injurias o sumo sacerdote de Deus. Respondeu Paulo: Não sabia, irmãos, que é o sumo sacerdote, pois está escrito: Não falarás mal do príncipe do teu povo. Êxodo 22, 28. Paulo sabia que uma parte do sinédrio era de saduceus e outra de fariseus, e disse em voz alta: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Por causa de minha esperança na ressurreição dos mortos, é que sou julgado. Ao dizer ele essas palavras, houve uma discussão entre os fariseus e os saduceus, e dividiu-se a assembleia, pois os saduceus afirmam não haver ressurreição, nem em anjos, nem espíritos. Mas os fariseus admitem uma e outra coisa. Originou-se então grande vozearia. Levantaram-se alguns escribas dos fariseus e contestaram ruidosamente. Não achamos mal algum neste homem. Quem sabe se não lhe faltou algum espírito ou anjo? A discussão fazia-se sempre mais violenta. O tribuno temeu que Paulo fosse despedaçado por eles e mandou aos soldados que descessem, que o tirassem do meio deles e o levassem para a cidadela. Na noite seguinte, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Coragem, destes testemunhos de mim em Jerusalém. Assim importa também que o des em Roma. Conspiração dos judeus. Quando amanheceu, coligaram-se alguns judeus e juraram com imprecações não comer nem beber nada, enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 pessoas que fizeram essa conjuração. Foram apresentar-se aos sumos sacerdotes e aos cidadãos, dizendo: Juramos solenemente nada comer enquanto não matarmos Paulo. Vós, pois, ide com o conselho requerer no tribuno que o conduza à vossa presença, como se houvesseis de investigar com mais precisão a sua causa. E nós estamos prontos para matá-lo durante o trajeto. Mas um filho da irmã de Paulo, inteirado na cilada, dirigiu-se à cidadela e o comunicou a Paulo. Este chamou a si um dos centuriões e disse-lhe: Leve esse moço ao tribuno, porque tem algumas coisas a lhe transmitir. Ele o introduziu à presença do tribuno e lhe disse: O preso Paulo rogou-me que trouxesse esse moço à tua presença, porque tem alguma coisa a dizer-te. O tribuno, tomando-o pela mão, retirou-se com ele à parte
e perguntou: Que tens a dizer-me? Respondeu-lhe ele: Os judeus têm combinado rogar-te amanhã que apresentes Paulo ao grande conselheiro, como se houvesse de adquirir dele alguma coisa com mais precisão. Mas tu não creias, porque por mais que 40 homens dentre eles lhe armam traição, juraram solenemente nada comer, nem beber, enquanto não o matassem. Eles já estão preparados e só esperam a sua permissão. Então, o tribuno despediu o moço, ordenando-lhe que a ninguém dissesses o que havia avisado. Transferência de Paulo a Cesareia. Depois disso, chamou ele 2 centuriões e lhes disse: Preparei 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para irem a Cesareia à 3ª hora da noite. Aprontai também cavalgaduras para Paulo, que tendes de levar com toda a segurança ao governador Félix. E ele escreveu uma carta nestes termos. Cláudio Lisias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Esse homem foi preso pelos judeus e estava a ponto de ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a tropa, o livrei, ao saber que era romano. Então, querendo saber a causa por que o acusavam, levei-o ao grande conselho. Soube que era acusado sobre questões da lei deles, sem haver nele delito algum que me merecesse a morte ou prisão. Mas como tivesse chegado a mim a notícia das traições que maquinavam contra ele, envio-lhe com urgência a ti, intimando também aos acusadores que recorram a ti. Os soldados, conforme lhes fora ordenado, tomaram Paulo e o levaram de noite a Antipatríde. No dia seguinte, voltaram para a guarnição, deixando que os soldados da cavalaria o escoltassem. À sua chegada a Cesareia, entregaram ao governador a carta e apresentaram-lhe também Paulo. Ele, depois de lê-la e perguntar de que província ele era, sabendo que era da Cilícia, disse: Eu te ouvirei quando chegarem teus acusadores. Mandou então que Paulo fosse guardado no pretório de Herodes. Terminamos neste momento a leitura de hoje. E hoje a nossa oração indulgenciada é a oração a Nossa Senhora da Divina Providência, indulgenciada por Leão XIII. Ó Maria, Virgem Imaculada, Mãe da Divina Providência, sustentai a minha alma com a plenitude da vossa graça. Governai a minha vida e dirigi-me nas veredas das virtudes, até o cumprimento perfeito da divina vontade. Alcançai-me o perdão de minhas culpas. Sede o meu refúgio, a minha proteção, defesa e guia na peregrinação deste mundo. Consolai-me na minha aflição. Sustentai-me no perigo. Sede-me seguro asilo nas tormentas da adversidade. Amém. Por hoje é só e até amanhã, se Deus quiser.